Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus abençoe cada um aqui presente e que cada um receba o que necessita. Verdadeiramente que esta reunião atenda os seus legítimos anseios. Nós sabemos que, dentre todos os adjetivos, todos os substantivos, o que melhor define a terra é a escola. Nós vamos fazendo semanalmente os nossos estudos, como se estivéssemos fazendo uma importante pós-graduação. Diferente das pós-graduações, dos cursos que fazemos, nós não sabemos o dia em que nós nos formaremos. E também diferente dos cursos que corriqueiramente nós fazemos. A gente não espera se formar para praticar. Talvez essa seja a lição mais importante do cristianismo. Nós esperamos de nós mesmos diuturnamente. Porque qualquer um que sai da sua casa numa noite de quinta-feira e aqui se reúne, já está decidido a buscar a luz. Já está cansado de repetir erros. Já está incomodado com o mundo em que vive, com a encarnação. Um pouco intolerante com o estágio ainda quase reptiliano do planeta Terra, que avança muito lentamente e numa vida parece que não avançou nada, não é? Uma encarnação nossa não é suficiente para ver o progresso da humanidade. Mas quando a gente olha para dentro de nós mesmos e nos comparamos com o que éramos ontem, por ser espírita e por ser cristão, a gente começa a perceber que nós não transformamos o mundo, mas o mundo tem nos transformado. Pela simples lembrança de sermos espíritas, de sermos cristãos, ou de sermos cristãos e sermos de outra religião, ou não. Hoje temos um estudo avançado da nossa pós-graduação. Pensar e estudar os vícios e as paixões é fundamental para aquele que quer sofrer menos. É essencial para aquele que não quer ficar mais doente. É fundamental e é muito importante para aquele que está cansado de ter desilusões e decepções. E como nós temos fé na oração, em Cristo e em Deus, convidamos todos a neste momento projetar em frente à própria mente, o próprio cérebro, o destino dessas energias. Para onde você quer nesta noite canalizar esses recursos que são aqui nos oferecidos e que nós produzimos e potencializamos de maneira muito satisfatória? Você pode pensar numa pessoa, você pode pensar em você mesmo, você pode pensar no doente, num são que é imprevidente, alguém que pede na rua, alguém que não tem um teto nem um chão. Você pode pensar para a sua empresa, para pessoas que você não conhece, para um estado, para um planeta, para a união dos povos. Que Jesus então nos abençoe nessa noite, que possamos todos nós termos a simplicidade, a humildade de nos reconhecermos ainda muito longínquos do ideal de perfeição que os Espíritos nos prometem. É assim. A doutrina espírita nos ofereceu não só a esperança do cristianismo, mas o prêmio da perfeição. É com o espiritismo principalmente que a gente aprende que todos serão perfeitos, apesar de nós não compreendermos isso, como também não compreendemos quem criou Deus, o que existia antes de Deus e como Ele coordena esse universo.
Mas aquele que depende do concreto, estude mais a dimensão do universo. Compreenda quão pequeno nós somos comparados com as galáxias, com todos os sóis, com todos os planetas. E aí talvez tenhamos uma noção clara da dimensão do Criador. Que Jesus nos abençoe e nos torne bastante felizes nessa união que nós escolhemos para essa noite. Virtude e paixão. Tema evangélico, tema espírita. É muito bom participar de uma religião que nos oferece temas assim, né? Tão contextualizados, tão atuais, tão em nós mesmos, né? A palavra paixão é uma palavra que nós normalmente não nos debruçamos sobre ela. A gente fica na dúvida se é bom ou se é ruim. Algumas pessoas falam elogiando que fulano é apaixonado com o que faz. E a gente às vezes não sabe o que essa pessoa faz, né? Para elas ser tão apaixonadas. Muitas vezes a imprensa noticia que fulano retirou a vida do outro num crime de paixão. Alguns acusam mãe e pai por amarem demais e prejudicarem seus filhos na educação na vida na terra. Estamos com uma incumbência nessa noite de pensar um pouco sobre essa paixão e o equilíbrio para as nossas vidas, né? Se nós formos para a definição de paixão, nós vamos encontrar assim, do latim passione, sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Isso não é nada bom. Amor ardente, inclinação afetiva e sensual intensa. Isso não é nada bom. Afeto dominador e cego, obsessão, isso é péssimo. Entusiasmo muito vivo por alguma coisa, relativo. Atividade, hábito ou vício dominador, isso não é nada bom. Disposição contrária ou favorável a alguma coisa e que ultrapassa os limites da lógica, isso é péssimo. Parcialidade marcante, fanatismo, cegueira. E esse livro não é diretamente um livro espírita, não é verdade? Mas ele é extremamente evangélico nesse momento, não é? E extremamente doutrinário. Vai nos dar essas 6 definições aí, vão nos dar muita margem para reflexão e para a gente confessar. Ninguém vai dizer para nós, publicamente, se sofre de paixão. E nem pelo que é apaixonado de maneira intensa, que faz perder a lógica, o equilíbrio, o discernimento. Mas nós confessamos para nós mesmos, não é? O Espiritismo não tem confessionário. E eu também não sou padre, então não adianta falar para mim. Certo? Introdução do Livro dos Espíritos. Os Espíritos, meus irmãos, pertencem a diferentes classes e não são iguais. Essa é uma realidade tão importante no dia a dia para a gente amar ao próximo, né? Nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Isso é Allan Kardec nos explicando depois de estudar muito, de vivenciar situações que nós nem imaginamos. Os da primeira ordem são os espíritos superiores. Eles se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus,
pureza de seus sentimentos e por seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. Os das outras classes se acham distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões. Os espíritos, eles estão cheios das nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme e o orgulho. Somente os das classes inferiores, porque aqui existem a classe superior, que eles possuem também eivados as nossas qualidades, aquelas que aparecem de vez em quando no nosso dia a dia e somem numa rapidez, não é verdade? Mas nós já sabemos mais ou menos quando a gente tem essa projeção do que seremos. A gente consegue reconhecer algo bom em nós, numa frequência variável em cada um de nós, porque nós não somos iguais. Aqui nós temos nesse slide a separação dos espíritos em dois grandes grupos: os perfeitos e os que não são perfeitos ou inferiores. Só que um estudo mais acurado da doutrina espírita vai nos mostrar que essas classes se subdividem, chegando a mais de 10 classes. E Allan Kardec, que era um bom sistemático, fez essas distinções. Quem ficou curioso para saber se está na classe superior, se já é anjo, ou se está numa das classes inferiores, pode consultar o Livro dos Espíritos e você vai encontrar subdivisões. Melhor que horóscopo, tá, gente? Porque lá fala os detalhes de cada categoria. A gente fala assim, eu estou nessa aqui. Né? E vocês têm paixões, gente, hoje no dia a dia? Estão preocupados em declarar isso? Olha, quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes, né? Os problemas, as dificuldades que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. Nós já estamos lá no início, percebendo uma das consequências das paixões. Às vezes elas não nos destroem de uma vez assim imediata. Ela vai nos minando. Por isso que nós fizemos aqui uma introdução chamando a atenção para a importância para a gente pensar um pouco sobre com a nossa relação com esses sentimentos apaixonados. Por quem ou pelo quê que a gente alimenta isso. Isso aqui não era uma pergunta, era só uma frase retirada da questão 182, da resposta. Aqui temos a pergunta e a resposta, 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Então imagina um espírito que avançou muito numa encarnação. Quando ele desencarna, se ele avançou demais, aquilo que ele superou, aquilo que ele venceu, fica aqui. Certo? Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem, seriam superiores. Estamos aprendendo então com Kardec e com os espíritos que a gente morre e as nossas paixões vão conosco. Os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas questões ainda a se evangelizar. 229. Por que deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões? Allan Kardec é uma pessoa muito boa, gente. Olha que pergunta de pessoa boa, né? Desejo que a humanidade progrida. Olha, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes, as pessoas que têm paixões, elas sabem que apesar de não muitas vezes conseguirem controlá-las, que aquilo não é muito bom. As paixões exacerbadas, né? Aquelas que estão nas 6 definições. Porque tem gente falando assim, mas a minha paixão é uma paixão importante, é uma paixão de dedicação. Essa não está no 6. Tá bom? No 6 estavam coisas ruins, que nós temos que prestar atenção. Olha como que os espíritos são bem didáticos. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas? Imagina as que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas. Uma espécie de atmosfera que os envolve.
conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Gente, essa atmosfera que nos envolve é a nossa impressão de Egito espiritual, vamos chamar assim. É assim que os espíritos se reconhecem. Por isso que a matéria aqui, como a gente analisa muito pelos órgãos da sensibilidade física, a matéria aqui muitas vezes nos engana, nos faz ficar um pouco perdido na análise. Mas já os espíritos não. Sem o corpo, sem a matéria, eles são, na verdade, reconhecidos por essa atmosfera. Uma atmosfera que é exatamente a emanação do que o espírito vibra. E é assim que a gente tem uma identidade. Você é uma pessoa apaixonada? Hoje nós temos uma reunião com muitas pessoas, poderiam fazer entrevista, né? Mas não vai ser bom porque vai demorar muito. Então cada um vai responder mentalmente se você é uma pessoa apaixonada. Você já tem as definições, né? As pessoas falam que você é apaixonada por alguma coisa ou por alguém. Para te ajudar a responder essa pergunta, eu trouxe aqui nada mais, nada menos que os 7 pecados capitais. Vamos ver se a gente identifica algum daqueles ali. Quem não tiver nenhum dos 7 está indo muito bem no nosso estudo, né? Eu também, ao preparar o estudo, já fiz a minha análise. Um dos pecados capitais da Igreja Católica, eu não sei como é que eles fizeram essa seleção dos 7, né? Mas pode ser útil para nós, né? Didaticamente. Mas tem esses 7 aqui. A preguiça, para nós espíritos, nega a lei de trabalho. Nós temos na doutrina espírita as leis morais. Uma das leis morais é a lei do trabalho. Aqui eu projetei aqui uma imagem para a gente ver um caso que a gente, no dia a dia, doutrina espírita é para o dia a dia, né, gente? Pessoas que batem o ponto e vão embora do trabalho, deixa, né? E a gente às vezes não percebe. Quando eu vou para o trabalho, no trabalho, eu estou sobrecarregando alguém. Não é isso? A gula nega a lei de conservação do organismo, desequilibra o organismo biológico. A gula aqui nos 7 pecados. A inveja nega a perfeição moral. Olha o que Cícero disse. A inveja é a amargura que se sofre por causa da felicidade alheia. Não é? Essa é muito comum entre as 7, viu, gente? Eu vou parar um pouco mais nessa, porque essa no nosso meio social ela é muito frequente. E ela demonstra uma falta de conhecimento nosso em relação à doutrina espírita e principalmente ao cristianismo. A doutrina espírita porque a gente esquece que os espíritos são diferentes. Às vezes você está se comparando com uma pessoa, que essa pessoa não é para você comparar porque ela tem uma realidade muito diferente da sua, número de reencarnações diferentes, e ela percorreu uma trajetória, uma experiência que você não percorreu e nem vai percorrer. E você às vezes está com ela no dia a dia e está morrendo de inveja dela. Provavelmente ela de você. Não é? E por que fere também o Evangelho? Porque pelo Evangelho nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro. E aí você pensa assim, é exatamente isso que eu estou fazendo, eu quero ser o outro, né? Só que é como a ti mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo. E isso cria uma certa fraternidade. E a inveja, infelizmente, não para na inveja. Normalmente a gente é invejoso e deseja que o outro não se dê bem, ou perca aquilo que ele possui. Então a inveja nesse sentido não é sentimento de caridade, de fraternidade. A ira nega a lei de justiça, de amor e caridade. Uma cena muito comum, tirada do cotidiano, o problema do trânsito, a disputa por espaço. O orgulho ferido gera a ira. Soberba nega amor ao próximo. É essa imagem central aqui que está ilustrando a soberba. É um gato que ao se olhar no espelho se vê como um leão, o rei dos animais. Quando a gente ainda não está muito evoluído espiritualmente, a gente fica ouvindo esses pecados capitais e fica lembrando dos outros, né? Nossa, eu conheço alguém que é assim. Nossa, a inveja, eu tenho certeza que aquela pessoa que é fulano me inveja por isso. E a gente
diminui um pouco o rendimento dessa aula, tá? Diminui um pouco. A gente tem que pensar assim, eu tenho soberba, as pessoas falam que eu sou assim um pouco arrogante, que eu me acho melhor que os outros, eu demonstro isso, é um exercício de humildade. A avareza nega a lei de igualdade e a luxúria praticamente ignora o espírito. Porque ao se debruçar muito na sensação, na sensualidade, no sexo propriamente dito, a criatura acaba muitas vezes apaixonada pelo sexo, apaixonada pelo corpo, em desequilíbrio, ela vive um processo mental e físico de poucas lembranças que ela é além do corpo. E essa necessidade de satisfazer esses desejos, esse sentimento, tem a ver com a nossa natureza animal. Olha bem. Questão 742. Que é que impele o homem à guerra? A guerra. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Meus irmãos, apesar de ser um estudioso da área biológica, eu não sei ali se são dois machos, se são duas fêmeas. E nesse caso não importa. Mas com esse slide eu gostaria muito de refletir com cada um de vocês da onde que nascem as paixões. Para a gente tentar superá-las. Nós sabemos desde pequeno que os animais, eles agem por instinto. Um hipopótamo sempre vai procurar uma água, porque o próprio nome dele diz hipopótamo. É aquele que vive debaixo das águas. Você não vai ver um hipopótamo com livre-arbítrio suficiente para falar assim, eu cansei do pântano, agora eu quero ficar aí no deserto. Não vai encontrar. O gato mia, né? O cachorro late, o sapo sapeia, não é isso? E aí cada um com a sua, vamos dizer assim, a sua particularidade. Mas existe no instinto animal, e isso é importante para eles, porque se não fosse o instinto animal, eles não obrariam, eles não desenvolveriam a vida deles. E tem 3 aspectos fundamentais que qualquer ecólogo estuda na vida dos animais, e nós estudamos na vida espiritual. Primeiro, a necessidade da reprodução. É para eles um determinismo. Na Bíblia está, crescei e multiplicai-vos. Se não tiver a reprodução, as espécies não se perpetuam e elas não sobrevivem às eras, não evoluem. E existe uma dúvida muito grande, que não é o tema de hoje, se o nosso princípio inteligente, que é o espírito, passou ou não pelo reino dos animais. Se foi estagiário ou se foi eles mesmos. Sabe quando você olha para o seu cachorrinho, seu gatinho, seu peixinho no aquário e fala assim, será que o espírito está chegando aqui com o tempo? Essa é uma das dúvidas mais instigantes e que mais incomoda o espírita. Saber se o cachorro, ou o gato, ou a árvore vai se transformar num espírito, ou vai ser animal, gato, cachorro, árvore, ad infinito, mas sempre recebendo princípios inteligentes para aprender algo com eles. Essa é a dificuldade nossa hoje, porque nós encontramos referências para os 2 aspectos. Bicho vira espírito, ou bicho abriga o princípio inteligente e informação, nos dando algumas noções para a vida que hoje nós temos. Segundo, território. Os animais todos, eles têm um instinto de preservar e lutar pelo espaço em que vivem. Isso chama-se territorialidade. Todos eles. Até as plantas fazem isso. Plantas, quando espalham suas sementes, elas estão dizendo o seguinte, olha, você é minha filha, mas você não vai nascer no meu pé. Porque se você nascer no meu pé, você vai enraizar junto comigo. E você vai ficar tão grande quanto eu. E ficando tão grande quanto eu, você vai acabar com os recursos que eu tiro aqui do solo. E nós não podemos dividir esses recursos porque eles não são suficientes para nós duas. Então, minha filha, voa. E vai crescendo e multiplicando, não é assim? Território. E o terceiro é a alimentação. Sexo, espaço, comida.
sem alimentar, se a alimentação não fosse prazerosa para o animal, ele não ia comer, porque ele age por instinto. Ele não tem a condição de pensar assim, olha, eu vou comer, porque se eu não comer, meu organismo vai perecer e a minha espécie vai definhar e eu vou entrar em extinção. Não. Comida dá prazer. Sexo é prazeroso. E para eu ter os dois, para eu ter fêmea, para eu ter macho, eu preciso de espaço, para eu ter comida. Certo? Então o que a gente aprende com o Espiritismo? Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 12. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Meus irmãos, eu tenho, sinceramente, falando como uma pessoa mundana, vergonha de leis. Eu tenho vergonha, porque isso foi escrito no século XIX e isso é para nós extremamente atual. Está explicando de onde que vem as nossas paixões. Nós estamos no limiar, estão entendendo? Nós estamos na transição entre o mundo animal e o mundo angelical. Nós, precisando dominar e controlar o nosso passado primitivo, para conseguir predominar em nós a natureza espiritual, que não vai nos elevar acima da natureza animal. Olha que estágio que nós estamos. É por isso que os Espíritos falam e a gente fica chateado e triste, que nós estamos muito mais no início da criação do que no nosso destino final. Mas a gente pode acelerar. E o nosso objetivo aqui hoje é a gente tomar um pouco mais de consciência. Porque muitas das nossas paixões, elas estão relacionadas à nossa condição de animal. Preguiça. Aqui não. Todos os animais obram e trabalham, porque eles agem só por instinto. Mas a gula, a inveja, a ira, a soberba, tudo isso, a luxúria relacionada ao sexo, a avareza de querer mais para nós, tudo isso ultrapassa o instinto do animal, porque como eles não racionalizam, eles agem naturalmente, como uma programação que eles não podem se furtar. Mas nós, adquirindo a capacidade de escolha, nós estamos naquela fase assim, olha, antes o instinto me dominava. Agora eu tenho condição de controlá-lo, mas como aquilo era tão gostoso, eu vou aproveitar. Nós vamos repetir. Antes, quando a gente estava na condição de instinto, não tinha opção, não tinha escolha, não tinha o livre-arbítrio, você não podia alterar. Os animais não alteram. Agora, quando a gente avança espiritualmente e a gente avança por uma lei de evolução, lei do progresso, nós passamos a poder fazer escolhas. Então eu posso continuar no limite das minhas paixões ou eu posso abusar. Muitos de nós na Terra estão na fase do abuso. Muitos de nós na Terra estão na fase do arrependimento do abuso. E outros estão na fase já que não abusam mais. Essa é a nossa formação, vamos dizer assim, pedagógica espiritual. O curioso é que nós estamos convivendo, os três. A gente convive com criaturas que estão abusando e que são para nós uma grande ameaça, nós temos medo dessas pessoas, né? Temos medo de pessoas que não dominam o seu apetite sexual, nós temos medo de pessoas que não dominam também a sua alimentação, nós temos medo de pessoas que não controlam a ira, nós temos medo de pessoas soberbas, enfim, é o que está ali. Mas ao mesmo tempo, nós estamos convivendo também com pessoas que já usufruíram e agora estão um pouco assim assustadas com a consequência. E estamos desejando muito conviver com pessoas que já controlam. Curiosamente, essas paixões elas se alteram ao longo de uma vida. Pelo menos deveria ser assim. Uma menina de 15, 16 anos, um rapaz de 15, 16 anos, ele está ainda naquela fase que ele está no auge do atendimento daqueles três aspectos. Ele
ele está querendo conquistar o seu espaço, ele alimenta-se de uma maneira impressionante, né? Porque ele está formando o seu organismo, e ele está já se predispondo à reprodução. Então, um adolescente que já está na fase reprodutiva, ele está, como aqueles animais, se preparando para agir como se animal fosse. Agora, se ele tem uma formação que ele possa controlar suas paixões, é diferente. Então, você vai ver meninas, jovens, apaixonadas, não querem comer por causa da paixão, estão apaixonados com o namorado, né? Não quer saber de mais nada. O rapaz também não quer saber de mais nada, não quer estudar. Ela só pensa em namorar. Não é assim? Comem desesperadamente, porque isso vai dar para eles um aspecto mais seguro. Vão fazer como faziam os nossos primitivos e ainda fazem, uma mudança estética para tentar atrair o sexo oposto ou não, que é a pintura, como fazem os silvícolas até hoje. Tinta, artefatos, adereços. Gente, é muito próximo, é muito recente isso para nós. Então nós temos que tomar cuidado, né? O normal é o quê? O que controla a paixão? O que controla a paixão é o reconhecimento do que é a paixão e a razão. Porque a paixão vem de sentimento, de emoção. A pessoa que é apaixonada demais por alguma coisa, ela tem a emoção exacerbada em relação à razão. Se nós pudéssemos, as nossas paixões, ter alguém para de vez em quando falar assim, olha, vem cá para a gente conversar e pensar sobre isso. A gente às vezes tenta com o filho, com o aluno. Às vezes dá certo, às vezes não. Até com a pessoa adulta. O curioso, gente, é que o gráfico é mais ou menos assim. Aqui está a história de vida. A infância e a paixão. Excesso de sentimentalismo, não é? Isso chega no auge na juventude. Provavelmente para atender às demandas do organismo. E o natural, gente, é que com a maturidade você vai vivenciando cada coisa, vai experimentando, você experimenta a paixão, se decepciona, né? Tem mulher e tem homem, por exemplo, que tem uma decepção tão grande na juventude que diz que nunca mais vai amar ninguém. Foi traído na juventude, aquilo ali para ela foi o fim do mundo para ele, então ela fala assim, agora também eu não vou confiar em ninguém, vira uma pessoa fria, com relacionamentos frios, não é? Por quê? Porque a razão fez com que a criatura ficasse agora mais assim, reflexiva. E essa razão, muitas vezes, leva a criatura a controlar suas paixões. A alimentação, não é? A impulsividade de falar sem pensar. Tem gente que tem uma paixão para falar dos outros e para falar sem pensar, não é? É por impulso aquilo ali. É uma força que toma por dentro. Aí com o tempo você vai ficando mais calado, né? Você vai ficando um idoso mais sábio, não é assim? Aí vai diminuindo. E a razão vai aumentando. O problema é que isso não é uma garantia para ninguém. Porque tem pessoas que continuam com muita idade e sem controlar suas paixões. Não é isso? Quantos psicólogos e psicólogas investem bastante nesse tratamento para fazer com que essa criança cresça. Certo? Para cada paixão uma virtude. Para cada virtude deve existir a vontade de conquistá-la. Você está com vontade mesmo? Tem vontade de diminuir a alimentação? Sobremesas, doces, carne. No fundo, não responde para mim não, que eu não sou papo, tá, gente? Mas no fundo mesmo, chegou o seu momento de diminuir as paixões e aumentar as suas virtudes? Ou você pensando bem e fala assim, eu acho que eu no fundo eu não quero. Tá vendo a diferença? Sexo. Já está assim naquela fase de tentar equilibrar esse processo que os espíritos falam, essa relação que os espíritos falam, que é das mais sublimes e deve ser mesmo. Por que o sexo é um problema hoje para a humanidade e é uma das paixões mais avassaladoras? É porque é proporcional ao poder que tem. Olha, gente, pelo sexo você traz um espírito reencarnante. Pelo sexo você toca o outro na sensibilidade física da encarnação. Você transfere para o outro sensações. Então, o poder que tem essa relação é proporcional ao desestrago que ela pode fazer se for controlado. No Livro dos Espíritos, lembramos agora, tem uma frase que é assim: as paixões são como um cordel, não, minto, um corcel.
que está desgovernada. Corcel é um coletivo de cavalo, né? Então imagina o que é aqueles cavalos selvagens, né? Quando a gente vê nos filmes, eles tentando domar aqueles cavalos, a dificuldade que era. Imagina aquilo quando debanda, né? Uma boiada daquela debandada. É a paixão que a gente não controla. Aí depois que a gente deixa ela fluir, a gente vai voltando e colhendo os nossos, né? Os nossos cacos. E muitos de nós, não todos, têm na reencarnação um movimento não contrário, porque a gente só vai para frente. Mas os cacos a gente busca. É como se encontrasse os cacos logo à frente, né? Então existe aquela palavra agora, que nós vamos passar para a segunda parte, falar das virtudes. Nós estamos sendo tão assim contundentes em revelar que somos apaixonados, nós precisamos ter um antígeno para isso, né? Agora a definição da virtude desse livro espírita evangélico, chamado Aurélio. Virtude, substantivo feminino, disposição firme e constante para a prática do bem. Boa qualidade moral, força moral, valor. Ato virtuoso, castidade, pureza. Olha esse último aqui, que beleza. É o que a gente está precisando. É o contrário das paixões. Um modo austero de vida, um modo equilibrado. Esse slide está representando moléculas de água num recipiente. Uma dessas aí é você. Uma dessas sou eu também. É a nossa categoria de evolução espiritual. Veja que ninguém está parado. E quem se aventurar a ficar parado, pela lei do progresso não ficará. Você pode fazer de tudo na sua vida para você ter uma vida tranquila. Forças externas, movidas pelo amor de Deus que quer que você cada vez seja mais feliz, vão te surpreender com notícias, situações que você não esperava. É porque é da ordem da vida, o progresso, a evolução. Mas aonde que nós gostaríamos de estar, que eu não sei se você se identificou ali, é aqui. Porque aqui nós temos um recipiente líquido. No recipiente líquido, as moléculas elas estão próximas e se movimentando. Mas essas da superfície, elas estão em contato com a atmosfera, com o ar. A pressão aqui é menor, é convidativo. Só que o modo para a gente ocupar esse novo ambiente, essa nova esfera, essa nova escala, é turbulento. A gente não pode, falando pela própria vida de cada um de nós, aguardar mudança sem turbulência. Se você for fazer igual aquela oração Pegadas na Areia recomenda, se você for olhar a sua história evolutiva, não só dessa encarnação, mas de encarnações passadas, você vai fazer aquela leitura magnífica, intuitiva de quem escreveu aquela oração. Nos momentos que você achou que você estava mais perdido, que estava tudo mais difícil, você estava sendo carregado. E era exatamente nos momentos que você precisou de estar carregado, é que você mais evoluiu. Você mais avançou. Então, a vida é difícil? A vida está oferecendo desafios que você não esperava, ou esperava, mas não sabia que eram tão difíceis? É proporcional ao tanto que você vai avançar, se você compreender e tiver resignação, que é uma virtude. O que é ser resignado? É fazer de tudo para não sofrer, mas saber que se estou sofrendo e não depende de mim, é porque existe um Deus Criador que vela pelo meu espírito, porque eu sou filho de Deus. Se existe um Deus, Ele deve olhar por mim. Ah, isso na teoria é muito bom, é muito fácil. Sim, nós sabemos, na teoria é muito fácil. Mas, pelo que nós conhecemos de doutrina espírita e de evangelho, não existe outra alternativa. Todos aqueles que avançaram muito, que Jesus presenteou com a presença, foi assim. Eles estavam no limiar, meus irmãos. E no limiar aqui, ó, no alto, na superfície das águas, é onde o vento sopra, as ondas se formam, a temperatura é muito diferente, porque lá embaixo é mais tranquilo. Aqui é mais tranquilo. Mas chegar aqui não é fácil. E são essas moléculas de superfície é que vão ascender. É que vão subir. E qual que é o prêmio de subir? Elas vão ser mais sutis. Você não vai ver mais.
A categoria dela agora é tão mais especial que você não consegue mais perceber. Por quê? Porque ela está além da materialidade. Olha que bacana. Apesar do ar ser matéria, figurativamente, ele é menos matéria do que a água líquida, que é menos matéria do que a água sólida. O sólido é mais denso, o líquido menos e o ar menos ainda. Então esse é o nosso estágio. 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Por que a gente não evolui todo mundo junto? Sobe todo mundo de uma vez para a gente ser feliz? Porque os homens ainda não estão aptos, nem dispostos a alcançá-lo. Infelizmente, uma das primeiras frases que eu ouvi, e que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, acredito, é que a gente ou evolui por amor ou pela dor. Isso eu acho que é uma verdade. Muitos de nós, para realmente desejar e movimentar recursos para dominar as paixões, está aguardando sofrimentos piores. Nós vamos repetir. Muitos de nós aqui nesse salão, para tentar mudar alguma coisa e controlar alguma coisa para ser mais equilibrado, está às vezes até inconscientemente procurando experiências dolorosas para que possa agitar as águas e acender. Esses são os que evoluem pela dor. Agora, há os que evoluem por amor. São raros, bem raros. Porque no nosso grau ainda de materialidade, a gente ainda desconfia. A gente não está apto e nem está disposto a controlar as nossas paixões. Ele insiste, Allan Kardec. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? Olha aí, o mundo não está parado. As coisas, a civilização evolui. Quando o progresso chega, surgem também coisas que nos tentam, que mexem com as nossas paixões, criam paixões novas. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Por isso que a gente não resolve essas paixões de uma vez só. A civilização é incompleta. Ela é construída. A humanidade ainda tem um somatório de criaturas que não entendem isso. Nós estamos conversando aqui. Quem está entendendo isso porque já tem um certo conhecimento espírita, ou a lógica, ou da filosofia, não fica achando que isso é fácil para as pessoas. Quantos que nós conhecemos que estariam aqui tranquilos? E quantos que estariam incomodadíssimos, doidos para ir embora? Tu não está entendendo. Olha aí. Foi só para ilustrar. Paixão moderna, né, gente? Você é apaixonado por tecnologia? Essa paixão é nova, hein? Paixão nova mexe com a gente, não mexe? O casal colocou o colar de proteção para não ficar olhando para baixo, porque hoje em dia, né? Se a gente bobear, a gente passa o dia assim, o tempo todo sendo ali, talvez, mobilizando os nossos sentidos. Ou pisca, ou treme, ou apita, não é? Ou fala sozinho, e a gente ali. Se a gente não controlar, a gente substitui uma paixão por outra. Antigamente era um menino que não podia ficar muito tempo na televisão. Menino desliga essa televisão, a televisão está esquentando, vai pegar fogo. E pegava mesmo, né? Eram as velas pesadíssimas, né? Ninguém conseguia carregar a televisão. Hoje em dia a televisão está na palma da mão. E nós, adultos, estamos um pouco vislumbrados, porque nós não tivemos muito essa tecnologia quando criança. Os meninos hoje, eles estão querendo mais, o que é um problema também. Eles estão achando pouco, a gente já acha o máximo, né? Telefone sem fio, já era demais. Na mão da gente ainda na bolsa. Quem é que podia imaginar que cada um ia ter um telefone na mão, na bolsa? Vocês lembram que tinha que colocar até na declaração de imposto de renda? Telefone da... Como é que chamava? Linha telefone. Telemic. Essa que eu estava, né? 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. Olha bem. Agora vai começar a salvação para nós, tá, gente? Pode sentar melhor na cadeira, que até então a paixão pegou o filho, né? Agora vamos ver o caminho. Aqui, ó, olha a resposta dos espíritos. Sim, e frequentemente. Pode fazer isso frequentemente, ó. Fazendo esforços muito insignificantes. É fácil, gente. O que lhe falta é a vontade. Olha o que os espíritos falaram no século XIX, gente. Eles estão certos.
A gente vai e fala assim, nossa, saí da palestra hoje, nossa, vou fazer de tudo ali. Vou até numerar minhas páginas, vou controlar tudo. Aí a gente vem no outro dia, pronto. Né? Pode o homem achar nos espíritos, aqui ó, ajuda que você precisava. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Você pode invocar os espíritos superiores, me ajuda pelo amor de Deus. Se eu pedir a Deus, aqui eu não estou lendo não. Ao seu bom gênio. Ao seu bom gênio. E ao seu com sinceridade. Bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão, certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Vamos usar então, gente, já que eles estão ganhando para isso, eles estão recebendo para isso, não é? 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha aí, agora você está perdido. Se falar que tem, você está justificado, né? Eu também, com as minhas paixões. Mas não, olha aqui. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Que tapa. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Certo? Então sabe aquela conversa assim de corredor de casa espírita? Não, isso vai ficar para a próxima encarnação? Pronto, gente. Então a gente colhe. Né? Então vamos assumir que eu passo mal por causa disso, que eu estou com problema de relacionamento por causa da tecnologia, que eu estou com problema no trabalho porque eu sou soberbo, que eu estou correndo risco de vida no trânsito porque eu saio do carro já com uma tranca para bater nos outros, se eu tiver uma arma. E aí a gente vai vendo que uma hora acontece. Se eu não controlar, acontece. Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Ser abnegado, ou seja, abnegado, negar. Não é? Negar nas circunstâncias. E aí está o exercício que nós temos que fazer. E esse exercício agora, eu vou trazer para vocês diante do Cristo. Nós vamos agora ver como que Aristóteles nos ajuda a controlar as paixões. Olha, Aristóteles, 384 a.C., em Atenas, a 322 a.C. No trabalho Ética a Nicômaco, que ele escreveu, ele nos assevera que existem duas espécies de virtude, a intelectual e a moral. A primeira se desenvolve através do ensino, olha, e o que requer experiência e tempo. A segunda se adquire através do hábito. Portanto, nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. Vocês estão percebendo, gente? Nós estamos há 300 anos antes de Cristo. E o filósofo ateniense Aristóteles, que me chegou essa informação pelo meu caríssimo irmão que está aqui, que é filósofo também, trouxe-me para mim essa informação, enriquecendo a nossa reflexão. Veja bem, se você ficar esperando a natureza agir, não vai ter virtude. Completamente condizente com a doutrina espírita. E com Cristo que disse, olha, pedi e obtereis, batei e abri-vos-á, buscai e achareis. Então o hábito, e vai mais. Portanto, nenhuma das virtudes morais surge por nós por natureza. Pode-se dizer que somos adaptados pela natureza para recebê-las, para receber as virtudes, ou seja, nós estamos adaptados para isso. É como um programa que a gente é compatível. E nos aperfeiçoamos pelo hábito. As coisas que nos... Olha agora para fechar. As coisas que nos vêm pela natureza, adquirimos primeiro em potência e depois em hábitos. Olha que interessante. No Evangelho, essa explicação de Aristóteles está assim: o reino de Deus está dentro de vós. Certo? Então, nós temos, com essas informações, a reflexão da nossa parte nesse processo de substituindo paixões por virtudes. As virtudes são destruídas pela falta e pelo excesso e preservadas pelo meio termo. Ele usou, por exemplo, a coragem. A coragem, ela, se for demais, ela é perigosa. E a coragem de menos também era ineficaz. Ela não faz a criatura avançar. Então, é pelo meio que nós podemos encontrar esse equilíbrio entre as paixões e as virtudes. Nos tornamos temperantes com a abstenção dos prazeres. E quanto mais temperantes nos tornamos, mais somos capazes dessa abstenção.
Me parece que Emmanuel disse certa vez que o hábito ou a disciplina predispõe à espontaneidade. Olha bem, a disciplina que a gente impõe na nossa vida, ela é necessária, mesmo que ela ainda não seja natural, que ela não seja ainda aquilo que nós exercemos de uma maneira de essência. Mas a gente começa assim, sabe? É resistindo, é negando, é parando para pensar, no momento em que a gente vê que a gente está perdendo o controle para a emoção, que nós estamos exagerando as sensações, que nós estamos nos aproximando dos animais, deixando a espiritualidade distante, é pelo hábito. Um hábito que aqui também diz assim, 791, apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então é essa dedicação à moral. E agora, para encerrar, um resumo do Livro dos Espíritos, a questão 257. Eu ia resumir, sabe, porque eu não gosto muito desses textos longos, eles são um pouco cansativos. Mas eu tentei, reli, eu não consegui tirar nenhuma palavra. Por isso eu vou compartilhar com vocês. 257. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. É o que nós dissemos, algumas vezes você não planejou e surgiu. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. É muito sério isso, gente. Os Espíritos estão falando que a gente fica achando que está sofrendo por desgraça, né? Por Deus ter mandado, Deus castiga. E os Espíritos estão falando, não, o que você está reclamando provavelmente você mesmo criou, produziu ou está produzindo. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples, nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, falando dos espíritos, né? Experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver das influências desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não possui. É a recomendação da espiritualidade para nós. Vocês identificaram essa moça? Pela beleza? Pela idade? Um exemplo para nós meditarmos. Essa moça, ela nasceu na cidade de Magdala. O nome de batismo, Maria Madalena. A beleza dela, segundo o que se relata, era tão intensa, e ela, pelo seu estágio de evolução no início dessa história, aproveitou-se dessa beleza, alimentando não só as paixões dela, mas as paixões dos homens. Só que certa vez ela ouviu, numa vila próxima, uma pregação de Jesus. Ela deixou a sua casa na vila principiesca que ela vivia, rodeada pelos mais altos graus de segurança, porque ela tinha a predileção dos homens mais influentes de Roma. Ela recebia essas visitas. Então, diferente das mulheres da época, que não tinham sequer nenhuma condição de viver, por exemplo, fora de seu lar, ela não. Abandona sua casa e vai viver só, com a sua liberdade, alimentando as sensações, tendo a segurança dos homens mais afortunados.
em troca desse poder e desse status. Mas segundo o relato de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando ela escutou a pregação de Jesus, ela sentiu que ela era carente de uma verdadeira vida que ela não possuía. Podemos dizer que ela passa então a refletir a sua realidade, a questionar até que ponto que valeria a pena viver assim, já que pela sensibilidade ela percebeu que o que o Cristo dizia era realmente muito real e necessário para ela e para todos. O que ela faz então? Ela acorda resoluta no dia seguinte e ela vai em direção à casa de Simão Pedro. E entrando com muita dificuldade na casa de Simão Pedro, ela encontra Jesus assim, segundo o relato de Marcos, sentado no centro da sala. Diz Humberto de Campos que ela vai se aproximando de Jesus, já caindo de joelhos. E ela passa a chorar copiosamente no colo de Jesus. E demora-se um certo tempo para poder ali descrever a sua dificuldade de, tendo a vida que tinha, ter o perdão de Deus que ela não conhecia muito bem. Foi aí que Jesus disse para ela: Maria, você não conhece Deus. Você já viu, por exemplo, uma obra em ruínas, Maria? Você já percebeu que apesar de todos aqueles destroços, ali surge uma flor? Pois então, a flor é o perdão de Deus diante dos homens e das mulheres em queda, em situação de arrependimento. Simão Pedro, em certo momento, passa a distante e olha para aquela cena e emite um pensamento extremamente destrutivo. Se ele realmente fosse o Rabi e o Messias prometido, ele saberia a natureza dessa mulher que chora no seu colo. Foi nesse momento que Jesus chama Simão e diz: Simão, és um comerciante, não é, Simão? Simão diz: sim, mestre, sou um comerciante. Simão, se você tivesse 2 devedores, um lhe devesse 1000 e o outro lhe devesse 100, e você perdoasse os 2, Simão, qual dos 2 seria mais grato pelo seu perdão? E Simão, muito orgulhoso, disse: mestre, pergunta de matemática básica. Claro que aquele que eu perdoei mais, me seria mais grato. Pois então, Simão Pedro, essa mulher chegou aqui à sua casa e ela me deu o beijo da paz. Você não me deu o beijo da paz. Você não me ofereceu água, Simão Pedro, e essa mulher com as lágrimas, ela banha os meus pés. Você não me ofereceu nada de óleo e ela traz aqui jarras e jarras de bálsamo que ela perfuma os meus pés. Maria, esforce-se, meu bem. Esforce-se por passar pela porta estreita, porque larga e ampla e fácil é a porta da perdição. Maria não acreditava no poder daquele homem de tocar o seu coração. Ela levanta resoluta, sai por aquela porta renovada, não volta mais ao seu castelo, não volta mais à sua mansão. E é claro que a partir daí, ela tem uma vida de extrema dificuldade. Primeiro porque os apóstolos não gostavam que ela, Maria, andasse com eles. Quando Jesus, depois de crucificado e ressuscitado, fez com que os apóstolos se espalhassem para espalhar a boa nova, 2 deles ficaram por último, e ela já não tinha mais ninguém. Depois de receber o desprezo dos homens, depois de receber o desprezo da família, ela agora estava abandonada porque ela só tinha a proteção dos apóstolos. E aí, ela recebe um não. O passado era muito perigoso para o projeto da dispersão da boa nova. Ela vê aqueles 2 amigos indo embora pela estrada e ao mesmo tempo ela vê chegando de Dalmanuta um grupo de famílias, crianças, jovens, vindo da Idumeia, todos eles buscando nada mais, nada menos que o Cristo. Qual não foi o seu sofrimento e a dor no seu coração, quando ela ficou com a incumbência de dizer para aquelas famílias sofredoras, todos leprosos, todos doentes, fracos pela travessia, pela viagem desgastante, que o Cristo tinha morrido e tinha ressuscitado e não estava mais ali. Ela viu a queda do semblante, mas ao mesmo tempo ficaram felizes ao saber que realmente, como ele havia prometido, já que tinha notícia do Nazareno, ele havia ressuscitado. Se despedem
E diz Humberto de Campos que Maria Madalena vê aquela sombra no final da tarde, eles indo embora em direção a Jerusalém, e de repente ela tem uma intuição. Vestindo-se de completa humildade, ela pensa: por que não ficar com esses pobres sofredores, que agora são como eu, que buscam o Cristo? Talvez eu possa ser útil. E foi. Maria Madalena, Maria de Magdala, foi uma das primeiras evangelizadoras que se tem notícia. Depois do Cristo, é claro. Porque no final da tarde, depois que todos eles foram relegados ao Vale dos Leprosos, onde eles ficavam ali nas condições piores possíveis, morrendo de fome, de sede, sem água, com água de pouca qualidade, barrenta, que passava no vale, Maria Madalena, mesmo assim, evangelizava as crianças, sentava-as em seu colo, e assim ela explicava sobre o Cristo, transferindo para cada um as parábolas, as histórias que Jesus contava, os ensinamentos, o vem a mim, as bem-aventuranças. Certa vez, num daqueles banhos de lama, ela olha para as mãos e percebe que agora ela tinha também contraído lepra. Ela já percebia as chagas na sua pele, e agora era questão de semanas para que ela morresse de uma forma mais dolorosa que se tinha notícia depois de todos daquelas execuções típicas daquela região. E assim, ela tem um último impulso de procurar João e Maria e ali conversar com eles pela última vez e despedir deles. Retornando ao Vale dos Leprosos, ela ali tem o seu último suplício, uma morte que castigou um corpo durante tantos anos dedicado às suas paixões. Mas agora era a sua virtude. Ela realmente tinha incorporado os ensinamentos do Cristo. Então não foi por acaso que naquele momento da passagem, o momento que todos nós também percorreremos, e que nós desejamos que sejam com mais base na virtude do que nas paixões, ela encontra uma luz vindo à sua direção, e com muita dificuldade naquele momento de transição, ela percebe que era o Cristo, o seu amado. E ela grita, Rabi! E Jesus diz, Maria, vem Maria, me abraça. Você venceu, você passou pela porta estreita. É assim que nós imaginamos que será a recompensa que o Cristo nos colocou para todos aqueles que viverem na base do amor. E como o dia a dia nosso não é fácil, como nós precisamos estar lembrando desses ensinamentos, fica também aqui a prece da serenidade. Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Mas me dê coragem, Senhor, para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para que eu saiba a diferença. Nós chamamos a morte de Jesus a paixão de Cristo. Quem sabe a paixão também pode ser amorosa e salvadora. Que esse Jesus nos abençoe hoje e sempre, cada um de nós, no domínio das nossas paixões. Obrigado pela atenção e pela graça.